Sou Bruno Rosa, dentista, mestre em materiais dentários e consultor da Ângelos Ciência e Tecnologia. A técnica dos pinos diretos tem na sua cimentação um procedimento-chave para ser bem-sucedida. Este vídeo mostra a sequência mais recomendada pela literatura mundial atual. Os pinos pré-fabricados em fibra surgiram no final da década de 80 e são hoje a melhor opção para retentores intrarradiculares. Estão disponíveis em vários tamanhos, formas e composições. Uma raiz ou dente restaurado com pino de fibra raramente se fratura. Esta excepcional vantagem é resultado, dentre outros motivos, do módulo de elasticidade desses pinos ser semelhante ao da estrutura dental. Quando um pino de fibra se deforma, ele o faz na mesma proporção que a estrutura dental. O contrário ocorre com pinos metálicos, que, por serem mais rígidos, geram tensões que comprovadamente causam um número muito maior de fraturas radiculares catastróficas. Os pinos pré-fabricados em fibra são indicados para dentes tratados endodonticamente e que irão receber uma restauração direta ou coroa protética. São contraindicados onde não há um mínimo de 2 milímetros de remanescente de dentina coronária saudável em altura e espessura. As forças que incidem sobre o dente são mais intensas na região cervical, que precisa ser protegida. Um conduto muito amplo é dificilmente preenchido com apenas um pino de fibra, condição que não proporcionará estabilidade e resistência ao conjunto dente e restauração. Pinos de fibra não são indicados para tratamentos protéticos extensos e devem ser preferencialmente utilizados para suporte de coroas unitárias. O pino selecionado deve ser provado no conduto para verificação do local de corte. O X-Acto possui um anel indicador móvel de silicone como um cursor endodôntico, que facilita esse procedimento. Posiciona-se o anel no local definido e realiza-se o corte, o que deve sempre ser executado com brocas diamantadas em alta rotação, refrigeradas com água. Após o corte, o anel indicador é removido e o pino limpo com álcool. Pode-se também limpar o pino com ácido fosfórico, que, se utilizado, deve ser muito bem enxaguado. Atenção! Limpar o pino com ácido fosfórico não aumenta sua adesão ao cimento. Quanto ao ácido fluorídrico, este nunca deve ser aplicado em pinos de fibra, pois os altera estruturalmente. Após a limpeza, o pino deve ser silanizado. O processo de silanização promove uma maior adesão do cimento resinoso à estrutura de fibra de vidro. O silano Ângelos deve ser aplicado e, após 1 minuto, secado com um leve jato de ar. O próximo passo corresponde à aplicação do Fusion Duralink Catalisador, que é um dos componentes do sistema adesivo Fusion da Ângelos. Não há necessidade de fotopolimerização. Antes de se iniciar o preparo do conduto, este deve ser analisado radiograficamente para que a qualidade do tratamento endodôntico seja avaliada, para que seja escolhido o pino mais adequado e determinada a profundidade da preparação. O gabarito que acompanha o sistema de pinos X-Acto auxilia na determinação do comprimento de trabalho. O dente a ser tratado deve ser isolado. A qualidade do isolamento absoluto é garantida por 2 outros produtos Ângelos, o lençol de borracha e os amarrilhos. Após a seleção do pino, remove-se a obturação endodôntica até o limite estabelecido. Este procedimento deve ser feito com muita atenção, para que não resulte em remoção excessiva ou até completa da obturação do canal. O conduto é preparado com a broca X-Acto, que corresponde ao diâmetro do pino selecionado. A broca X-Acto trabalha de tal modo que o pino se adapta perfeitamente ao conduto radicular. Essas brocas, em 3 diâmetros, de acordo com os 3 tamanhos dos pinos X-Acto, não devem ser utilizadas para outros tipos de preparos. Sua ponta não possui corte, característica que diminui o risco de acidentes como perfurações radiculares. A broca deve ser introduzida dentro do conduto e acionada apenas para reproduzir o diâmetro e a forma do pino.
Após essa fase, o conduto deve ser lavado com água para a remoção de resíduos. Recomenda-se o uso de pontas aplicadoras para que se removam umidade e detritos que ainda possam estar no conduto. As multi-use tips Angelus irrigam e aspiram, garantindo a limpeza e a secagem completas do conduto radicular. Para a cimentação dos pinos de fibra, algumas condições devem ser cuidadosamente respeitadas. Em primeiro lugar, o tipo de cimento. Recomendam-se cimentos resinosos por apresentarem melhores propriedades mecânicas se comparados aos de fosfato de zinco ou aos de ionômero de vidro. Os cimentos resinosos são, portanto, a melhor indicação. Dentre eles, há os de polimerização dual e os de polimerização exclusivamente química. Para a cimentação de pinos, o cimento mais indicado é o de presa exclusivamente química, como o Cement Post. Os adesivos mais indicados para o procedimento de cimentação de pinos são os de quarta geração, também denominados de 3 passos, com o primer e o adesivo propriamente dito em frascos separados, como o Fusion Duralink da Angelus. Este sistema adesivo pode ser utilizado de várias maneiras e, para a cimentação de pinos, pode ser usado de modo que sua polimerização também seja exclusivamente química, igual à do cimento. O conduto deve ser condicionado com ácido fosfórico a 37%, por 15 a 30 segundos. Em seguida, lava-se e seca-se, sempre com pontas de papel absorvente ou com as multi-use tips. Aplicamos o Fusion Duralink Primer ativamente por 20 segundos. Secamos com pontas de papel absorvente ou com as multi-use tips e aplicamos uma fina camada de Fusion Duralink catalisador. Deve-se lembrar que nenhum passo para a cimentação de pinos necessita de fotopolimerização. O Cement Post, de ativação exclusivamente química, consiste de 2 pastas que devem ser misturadas por 30 segundos. O tempo de trabalho é de 1,5 minuto a 2 minutos e, por isso, devemos preparar o conduto e o pino antes de espatulá-lo. O cimento misturado deve ser aplicado no conduto e no pino. O pino deve ser posicionado sempre se observando o correto nível de inserção. Aguarda-se 4 minutos até a completa polimerização do cimento e parte-se para a reconstrução coronária. O correto assentamento do pino deve ser verificado radiograficamente. O pino exacto é radiopaco e permite essa verificação. No caso de pinos pré-fabricados em fibra, a reconstrução coronária é uma etapa bastante delicada e deve-se levar também em conta a correta seleção do material para o núcleo de preenchimento. Para que o sucesso seja garantido, a Angelus criou um sistema de núcleos pré-fabricados em fibra de vidro, o Refor-Core. Estes núcleos são adaptados ao pino e ao remanescente coronário e cimentados simultaneamente com o pino. A fibra de vidro em toda a porção coronária faz com que as propriedades mecânicas e a durabilidade, tanto dessa reconstrução como da futura restauração, sejam aumentadas. Em raízes muito fragilizadas, nas quais a luz do conduto não permite uma perfeita adaptação do pino ao conduto, a Angelus lançou com exclusividade no mercado os pinos acessórios Refor-Pin, que são importantes coadjuvantes. Eles preenchem completamente a luz do canal e, ao fazê-lo, protegem a raiz contra fraturas. Confira no nosso site a linha completa de pinos da Angelus e outros extraordinários produtos.